entrando aqui, a gente vai sempre divulgando para o pessoal que estamos fazendo a mentoria, o pessoal começa a entrar, às vezes entra gente, o pessoal entra mais atrasado, mas a gente vai autorizando, aí o pessoal vai entrando. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, então vamos lá. Vamos voltar. Bom, falam as linhas de financiamento caixa e utilização do FGTS. Vamos um pouquinho aqui. Lembrando, né, o funding, né? O que é o funding? É da onde sai o dinheiro que a Caixa usa para financiar. Ela basicamente tem dois fundings do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, e tem o FGTS. Ela administra o FGTS de todos os brasileiros que trabalham de carteira assinada, e esse dinheiro ela empresta para a habitação também. Então, o FGTS, ela paga para o trabalhador 3% ao ano mais TR e ela empresta 5%, 6%, 7%, 8% ao ano mais TR, principalmente aí no programa Minha Casa Minha Vida e na carta de crédito da FGTS. No SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, toda a poupança, todas as contas de poupança que tem lá na Caixa, aquele dinheiro acumulado, e a Caixa tem 1/3 da poupança do Brasil, os outros bancos juntos têm 2/3, ela empresta também, existe um acordo de Basileia, um acordo de bancos que é determinado um percentual desse valor de poupança é obrigatório ser aplicado em financiamentos habitacionais. Por isso que a gente viu tantos bancos entrarem mais recentemente nas linhas de financiamento habitacional. Captaram poupança, tem que botar em financiamento habitacional. Dentro desses fundos, nós temos as linhas de financiamento, que é a aquisição de imóvel residencial novo ou usado, aquisição de imóvel comercial, aquisição de lote urbanizado, e aqui nas duas linhas que a gente mais trabalha, que são a aquisição de terreno e construção de imóvel residencial e construção em terreno próprio. E dentro do FGTS também tem aquisição de imóvel residencial novo e usado, também aquisição de terreno e construção em terreno próprio. As duas têm mais ou menos as mesmas linhas, sendo que aqui tem taxas diferentes e regras diferentes. A regra do FGTS, ela é regida pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. Esse conselho ele é composto de representantes dos empregados, dos empresários e da Caixa também e do governo federal. Então, ali é que se determina as regras e os valores que podem ser aplicados na habitação a cada ano. Então, tem regrinha diferente aqui, e o SBPE é mais livre, só que isso depende, né, do banco estar com saldo, ter recursos para aplicar na habitação. Cota de financiamento e sistema de amortização. Cota de financiamento, mais conhecido como LTV, né, chama aí, é o percentual do imóvel, né, que é financiado. Aqui. Então, a cota de financiamento é o percentual do imóvel que pode ser financiado. Quando é a compra do imóvel novo ou usado, 80% do valor da compra e venda do imóvel ou da avaliação, que for menor. Um imóvel que está sendo vendido por 1 milhão, mas se a Caixa entender, fizer a avaliação que ela vale 900, é feito em cima de 900. Aí ela financia o máximo de 80% dos 900. Tá? E o sistema de amortização. Tem o SAC, que é o sistema de amortização crescente, que ela amortiza crescente e a prestação é decrescente. Na verdade, SAC, sistema de amortização constante. A amortização é constante e a prestação fica decrescente. A prestação final vai decrescendo, começa maior e vai diminuindo. Tabela Price, sistema francês de amortização, ela tem uma prestação mais ou menos equilibrada, mais ou menos igual do início ao fim,
mas ela amortiza um valor menor no início e vai aumentando para o final a parte de amortização, mas a prestação total fica mais ou menos nivelada, né? Então, os dois sistemas que mais que costumam trabalhar na Caixa para fazer os financiamentos. Qual é o melhor? Depende da situação do cliente. Se o cliente vai fazer, quer pagar uma prestação menor agora, porque vai ter lá na frente aumentos e depois vai suprir melhor isso aqui, para isso é melhor. Se ele tem sobra de renda e quer pagar, amortizar mais rápido, pagar menos juros, saque é melhor. Isso depende muito da situação de cada cliente, tá? Utilização do fundo de garantia na moradia própria. Quais são as exigências específicas, né? A pessoa que vai utilizar o fundo de garantia, ela precisa ter pelo menos 3 anos sob o regime do fundo de garantia. O que é estar sob o regime do fundo de garantia? Está trabalhando numa empresa privada que esteja no regime do fundo de garantia. Quem é, por exemplo, quem foi, por exemplo, estatutário, trabalha numa empresa pública e depois saiu, foi para uma empresa privada e ainda não tem 3 anos na empresa privada, não está fora do regime do fundo de garantia, está há menos de 3 anos no sistema, então não pode. Ele também não pode ser detentor de financiamento ativo no sistema financeiro habitacional, firmado em qualquer parte do país. Se ele tem um financiamento em andamento, ele não pode usar o fundo de garantia. Ele também não pode ser proprietário, nem possuir, nem ser promitente comprador, nem usufrutuário ou cessionário de um imóvel residencial urbano ou de parte residencial de imóvel misto, concluído ou em construção localizado nessas situações, no município da atual residência ou onde ele exerce a ocupação principal, o trabalho principal dele, ou nos municípios limítrofes, os 2 casos, ou que seja integrante da mesma região metropolitana. E aqui, só para a gente ver aqui, irmão, ele não pode ter imóvel, e às vezes a pessoa fala, então eu vou ceder meu imóvel para um filho e vou usar, e aí eu posso comprar. Não dá. Eu transfiro para um filho e fico como usufruto desse imóvel. Ele é usufrutuário, ele não pode. Ou seja, o FGTS é para dar uma solução para quem não tem imóvel para morar. Então, se a pessoa tem um outro imóvel, quero comprar um imóvel na praia, não dá para usar. Então, tem que ser onde ele reside já, ou onde ele exerce a ocupação principal, o trabalho dele principal, ou no município limítrofe, né, que está coladinho, ou na mesma região metropolitana, e que o imóvel tem que ser para poder, se ele tiver imóvel nessas localidades, ele não consegue usar o fundo de garantia. Tá? A localização do imóvel deve ser adquirido, construído, deve estar situado em área urbana e em uma das localidades que o trabalhador comprovar. Ele tem que comprovar ou a ocupação principal, como a gente viu ali, ou a residência mais de 1 ano. Comprovou, pode usar o fundo de garantia. Tá? Impedimentos para a utilização. É vedada a utilização da FGTS por titular doador de imóvel residencial cujo beneficiário da doação seja um filho menor, não emancipado. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas têm um imóvel, falam, eu quero usar meu fundo de garantia, está lá parado, está lá rendendo pouco, vou usar. Aí ele tem um imóvel, ele vai lá e faz uma doação para um filho menor. Não adianta, não vai conseguir fazer. Eles gastam dinheiro e depois não conseguem. O impedimento do imóvel. Esse imóvel também é vedado a utilização para reforma, não pode usar para reforma. Para imóvel que não é aceito como garantia pelo sistema financeiro, quando o engenheiro da Caixa faz a avaliação lá, e se ele não aceitar aquele imóvel, não dá para usar o fundo de garantia. Também não pode usar em imóvel comercial, não pode usar em imóvel rural, é só imóvel residencial urbano. Não pode usar para compra de terreno só se for terreno e construção juntos, o processo que a gente faz, que é a aquisição de terreno e construção. Se for só a compra do terreno, não pode. Também não pode fazer aquisição ou a construção de 2 imóveis no mesmo terreno. E também não pode, esse imóvel também que está sendo transacionado, não pode ter sido objeto de utilização de FGTS em aquisição anterior a menos de 3 anos. O que quer dizer isso aqui? Às vezes, pessoas com renda alta de uma determinada empresa costumavam fazer o seguinte: pegava lá, comprava um imóvel usando o fundo de garantia, aí vendia para o colega do lado dele que usava o fundo de garantia também, que vendia para o outro, que vendia para o outro, que vendia para o outro, e no final voltava para aquele ali. Então, eles usavam o imóvel para liberar o fundo de garantia. Acabava que todo mundo pegava o dinheiro de volta do fundo de garantia.
Então, por isso que colocaram esse limitador aqui, ó. O imóvel foi comprado com fundo de garantia, ele só pode ser comprado novamente com utilização de fundo de garantia depois de 3 anos. Tá? Então, se a pessoa está fazendo a construção, isso é bom a gente entender. Estou fazendo uma construção, eu tenho um fundo de garantia, vou fazer uma casa para vender. Se eu usar fundo de garantia, eu vou dificultar para a pessoa que eu vou vender. Aquela pessoa que eu vou vender não pode usar fundo de garantia também, só depois de 3 anos. Então, isso dificulta. Então, quem faz para vender, mesmo que tenha fundo de garantia, não é negócio colocar o fundo de garantia. E como que a gente pode usar o fundo de garantia, né? Tem o pagamento de parte do imóvel quando você compra ou quando você constrói. Por exemplo, eu estou fazendo lá uma casa de 500 mil e eu tenho lá 100 mil reais de fundo de garantia. Posso usar esses 100 mil para pagar parte daquilo. Posso também usar, eu tenho 500 mil de fundo de garantia, posso usar ele todo e fazer a casa só com fundo de garantia, sem financiamento, também pode. Você pode amortizar ou quitar um financiamento. Você fez um financiamento, fez hoje você não tem fundo de garantia, mas você entra numa empresa daqui a pouco e começa a juntar, daqui a pouco você tem um dinheiro lá, tem 50 mil no fundo de garantia e quer amortizar a sua dívida. Pode amortizar ou pode quitar a dívida do financiamento habitacional, desde que se enquadre naquelas regrinhas que a gente viu antes lá, se o imóvel for aonde mora ou trabalha ou nos municípios limítrofes, né? E também você pode pagar parte das prestações do financiamento. Como é que é isso aqui? Essa é assim, a menos usada e a menos conhecida essa modalidade. Vamos supor que você tem uma prestação de 3 mil reais do financiamento habitacional e você tem lá 50 mil reais no seu fundo de garantia. O que você faz? Tem uma regrinha que, dependendo do valor do imóvel, dependendo da conta do fundo de garantia, pode-se usar pagar na prestação de 20% até 80% do valor da prestação. Aí tem que entrar na tabela, cada caso. É um caso, a gente vê lá, é 20%, é 40%, é 60% ou é 80%. Vamos supor que seja 60% que você pode pagar da prestação. Então, se a prestação é 3 mil reais, você vai pagar 60% dela com fundo de garantia. 60% de 3 mil reais, 1.800 vai sair do seu fundo de garantia. 1.200 você vai pagar de prestação. Então, sua prestação, que era 3 mil reais que você pagava todo mês, você passa a pagar 1.200 e 1.800 são debitados do seu fundo de garantia. Só que a Caixa faz isso de uma vez só. Ela pega, a cada 12 meses, a pessoa pode fazer esse pedido. Então, o que ela vai fazer? Calculou lá, é 1.800 por mês, multiplica por 12, vai dar lá R$ 21.600, e aí ele vai debitar R$ 21.600, vai bloquear lá na conta do fundo de garantia, e todo mês ela paga R$ 1.800. Esse valor vai sendo remunerado também, não perde a remuneração. Então, aí quando acaba os 12 meses lá, você tinha 50, debitou 21 e pouco, 21.600, você ficou ainda com 28 lá, foi depositando durante um ano, no final do ano você tem lá de novo um valor, você vai lá, faz de novo, a cada ano você pode fazer. Então, sua prestação que era 3 mil, que saía do seu bolso, passa a sair 1.200 do seu bolso e 1.800 sai do fundo de garantia. Então, essa é uma modalidade pouco usada para quem tem o financiamento, mas se a pessoa se enquadrar e tiver algum problema de renda e precisar reduzir a prestação, pode fazer usando o fundo de garantia. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a telinha. Opa, deixa eu abrir aqui. Vamos parar a apresentação. E vamos, então, abrir aí para perguntas. A gente tem em torno de 30 minutos, até 30 minutos para a gente conversar. Basicamente é isso, a regra do fundo de garantia, essa não tem muita dificuldade. Assim, às vezes a gente tem que pegar cada caso e analisar, olhar lá no imposto de renda da pessoa, ver se ela tem algum imóvel, se ela não tem, onde que ela trabalha, onde que ela mora, para a gente ver se ela se enquadra na regra do fundo de garantia, para ver se ela pode usar ou não. Então, a gente tem ali a regrinha, mas a gente tem cada caso, tem que pegar e analisar, porque, às vezes, uma coisinha à toa pode emperrar ali a pessoa e não poder usar. Então, a gente precisa olhar ali. Uma coisa que a gente sempre coloca lá numa outra mentoria que a gente fala sobre documentos, né, para fazer análise de crédito, se você vai abrir uma ordem de serviço lá no RARB e a pessoa vai usar fundo de garantia, você já marca lá que ele vai usar
e o valor aproximado que ele vai usar, que ele já tem na conta, porque a gente já sabe, porque vamos precisar logo de cara juntar lá o imposto de renda dessa pessoa e vamos ter que juntar lá um extrato do fundo de garantia dela para que a gente pegue todas as informações da conta do fundo de garantia e faça o débito lá quando for assinar o contrato. Sempre lembrando, né, que se a pessoa está fazendo uma construção, se a pessoa usa o FGTS, ela não pode antecipar parcelas. Então, não é legal. Por isso, eu falei, se a gente tem a modalidade de amortização, o que é melhor para o cliente? Faz sem o fundo de garantia no início, depois que ele terminou, averbou a casa, está lá pagando a prestação cheia dela, ele pode pegar o fundo de garantia e ir lá e amortizar a dívida e reduzir a prestação dele. Porque se ele usar na contratação no início para a construção, ele não pode antecipar parcela. Aí vai ter que ter recurso, dinheiro na mão para começar a obra, entendeu? Aí vai depender de cada caso. Tem casos que a gente já fez, a pessoa usou o fundo de garantia, tinha recurso para começar a obra e depois foi sendo ressarcido. Legal, sem problema também. Mas a gente tem sempre que saber isso. Não dá para a gente colocar lá que vai usar o fundo de garantia e achar que vai antecipar a parcela também. Também não dá. Tá? Então, temos aqui o Jean Carlos, levantou a mão, o William. Fala aí, Jean. Boa noite, como é que está o senhor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem. Bom demais. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. É o seguinte, eu estou em fase de planejamento e tem muitas pessoas que estão me procurando para financiar a casa pronta. E aí, o que acontece? A Caixa, se eu fazer esse processo dentro do RAV, a Caixa, só esse processo, a Caixa me paga algum valor, alguma porcentagem para fazer por isso? Não. Nada, nem um centavo. Não, e tem uma coisa que a gente, inclusive, está dando prioridade, está dando preferência para fazer imóvel pronto, a gente está fazendo no Itaú. A primeira coisa que a gente faz é avaliar no Itaú. Por quê? As taxas são muito parecidas e o Itaú eu consigo fazer tudo de forma digital. Sem sair do nosso escritório, a gente faz tudo dentro do escritório e manda, e tem assinatura digital. A gente manda lá o token para a pessoa fazer assinatura digital. A Caixa está dificultando cada vez mais. Essa semana ela soltou uma ordem lá que ela não quer os correspondentes fazendo fora do município que o correspondente está. Aí você imagina, o correspondente está num município, a gente tem vários correspondentes em vários estados, quase todos os estados do Brasil. Só que você imagina, dentro de cada município, são 5.600 e tantos municípios, vamos ter que ter 5.600, então a gente já está repensando como é que nós vamos atuar com correspondente na Caixa, vamos talvez abrir aí um lançamento para poder trazer correspondente para facilitar o trabalho de vocês. Assim, a gente não vai ganhar nada, vai abrir para o correspondente, quem vai ganhar uma merrequinha lá é o correspondente que faz, é uma comissãozinha que faz. Então, a gente não vai ganhar nada e nem tem como fazer o cashback da Caixa, entendeu? Porque, além da comissão ser pequena, ela está dificultando, a gente fazia muita coisa aí para tudo quanto é lugar do Brasil e eles estão dificultando. Eu mandei agora, nós mandamos aí para Minas, tem um município aí de Minas que a gente mandou 2 processos, um de 700 e poucos mil, outro de 200 mil, que estão agarrados lá, que eles recebeu uma ordem que não pode fazer. Aí a gente tem uma outra regra que permitiria, se o cliente procura a gente, fazer em qualquer lugar. Aí a gente fica aqui brigando lá, mas assim, eles são donos do dinheiro, né? Se ele disser não, é não. E a gente fica... Então, assim, a gente está dando prioridade. Imóvel pronto, como o Itaú e outros bancos trabalham, a gente já tem lá o nosso convênio com o Itaú também, a gente joga para o Itaú. Se não aprovar lá, se não der lá o que a gente fizer, aí a gente tenta com a Caixa, ver se a gente tem correspondente no local para fazer na Caixa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje a aula é sobre o negócio da Caixa, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho. O MCF Bank, eu posso fazer o financiamento dessa pessoa? É uma outra alternativa? A gente tem para imóvel pronto mais 2 parceiros lá, além do Itaú, que a gente que faz também o imóvel pronto. Você vai jogar lá, a gente vai buscar as opções para ver qual que a gente consegue melhor para o cliente. A gente tem lá umas 3 opções que aparecem no MCF Bank, que a gente faz pelo Itaú, e tem mais 2 parceiros que a gente faz imóvel pronto também. Não, beleza. É porque eu tenho 3 clientes no Mato Grosso, então eu não vou ter como fazer nada para eles, pelo que o senhor está falando, pela Caixa. É por isso que eu estou tentando achar as outras alternativas também. A gente tem até um parceiro, um correspondente que a gente fazia aí em Goiás e no Distrito Federal, que eles acabam fazendo algumas coisas do Mato Grosso também. Eu tenho que ver se eles estão conseguindo fazer ainda, entendeu? Porque depende da região e do relacionamento que ele tem com a agência. A agência, às vezes, sabe dessa regra, mas passa por alto, conhece o correspondente e faz, entendeu?
Mas Sim. tem uns que... Aí muda o gerente da agência, aí o cara muda tudo, não quer fazer, aí começa a dificultar, porque isso é muito regional, né? Depende de quem está na região. Uhum. Mas, de qualquer forma, a gente está tentando, a gente não parou, a gente Beleza. está fazendo, É, buscando outros uhum. caminhos. Outra, eu tô com 4 clientes que tem lote em condomínio fechado aqui na minha cidade e eles vão fazer aquisição de construção em terreno próprio. Aí eu acabei de ouvir que tem 3 semanas para trás que eu não vinha seguindo o senhor porque eu não estava aqui. Sim. E aí eu acabei de ouvir o senhor falar que o MCF Bank vai conseguir, vocês estão vendo se o produto lá consegue 100% financiamento, mas isso né? aí, esse vai ser um produto exclusivo para quem constrói para vender. Por quê? Porque a gente Isso. vai fazer um produto que você ele tem o produto com dinheiro de mercado, né, de fundo, Sim. ele acaba sendo um pouco mais caro do que o dinheiro da Caixa, do Itaú, Sim. que são dinheiro de poupança. Então, o que a gente faz? É um produto para a gente fazer correndo, fazer a construção e botar para vender. Vendeu, quita aquilo ali, fazendo um financiamento com outro banco. Então, assim, é um caminho para quem constrói vai vender. Se for o pessoal comprar para construir para ele próprio, aí é melhor procurar a gente tentar fazer na Caixa ou no outro banco que a gente tem aqui a construção. E, na verdade, só os 4 são para fazer para vender. Então, show, vai ser. Daqui a pouco a gente vai lançar isso já. Então tá, e aí eu faço a pergunta, eu seguro o meu cliente, esperar lançar esse produto, vai ser melhor para ele? Ou eu já trabalho Eu vou na dizer o CAD e já seguinte, tento fazer para ele? amanhã, a gente deve ter na reunião de amanhã já um direcionamento para ter mais ou menos. Em quanto tempo a gente vai poder lançar? E, de repente, depois, na semana que vem, a gente fala, eu posso dar uma nova notícia aí, porque, assim, eu não sei, a gente deixou até essa pergunta para eles. Olha, tá ok, fechamos aqui. Em quanto tempo a gente pode soltar o produto para poder o pessoal mandar cliente? Porque a gente vai ter que criar lá no Harvey uma opção diferente lá para não confundir com as outras, entendeu? Então, a gente vai criar uma opção diferente dentro do Harvey para fazer isso. Mas a gente vai ter essa última reunião amanhã para fechar os detalhes e aí poder divulgar o produto. Então, até na terça-feira que vem, na próxima reunião, você já tem algo para dizer para a gente? Provavelmente a gente já tem mais notícia. E, desculpa aí, gente, vocês estão aí também, quer fazer pergunta? Eu tenho mais uma pergunta referente, que eu estou com 14 clientes para fechar para condomínio, aquele crédito para condomínio. Com o FCF Bank, o MCF Bank, é melhor eu fazer por ele? A gente só tem condomínio no MCF Bank, Só que é um parceiro nosso, exatamente, é um parceiro nosso do MCF Bank. Só tem lá, não tem nenhum outro banco que tenha. Não, beleza, então. Minha pergunta era só essa. Obrigado. Valeu. Bastante cliente, show de bola, hein, Jean? Isso mesmo. Vamos lá. O outro é o William Santos. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo aí? Estão ouvindo. Tá. Meu amigo, é o seguinte, em relação à utilização do FGTS, eu fiquei com uma dúvida. Sim. Eu faço o processo de construção, aquisição, enfim, e deixo o FGTS para ser utilizado só no final do processo para antecipação de parcela. Isso daí também faz com que o imóvel fica travado nos 3 anos porque eu utilizei o FGTS para abatimento de parcela ou não? Sim. Qualquer situação que usar o FGTS, esse imóvel fica travado por 3 anos para nova utilização de FGTS de qualquer pessoa. Qualquer modalidade de utilização. Então, para vender, não é interessante. É aquilo que eu falei ali antes. Se você vai fazer para vender, não é interessante usar o FGTS, porque você vai tirar... Pode ser que o seu cliente não tenha FGTS para usar e não tenha problema, mas pode ser que tenha e isso vai atrapalhar a negociação. Tá, perfeito. Era só essa dúvida aí mesmo. Obrigado. Ótimo. Tiago Salles. Oi, boa noite. Boa noite. Fala aí, Tiago. Eu estou com um cliente aqui que a situação dele é a seguinte. Eles não são casados no civil, né? Só na igreja. E aí a gente está com a proposta de crédito para ele. Só que, assim, a casa que eles moram hoje é no nome da esposa. Né? Eles vão fazer uma construção em terreno próprio. E aí a minha dúvida seria a seguinte, ela é funcionária pública, então não tem FGTS, e o marido tem. Aí a minha dúvida seria a seguinte, a gente fazer esse financiamento, a minha ideia é adiantar as 2 primeiras parcelas e utilizar esse FGTS depois para amortização. Só que aí a minha dúvida seria quanto à utilização do FGTS. A esposa dele, ela já tem uma casa no nome, mas ele não.
E aí, como que A funcionaria? gente tem duas situações aí. Se eles não são casados no cartório, vocês vão apresentar a certidão de nascimento deles. Vão aparecer dois proponentes solteiros, correto? Sim, isso. Aí eles vão entrar lá para a compra desse imóvel. Então, não tem. Agora, se eles estiverem lá juntos no financiamento para comprar um determinado imóvel, se ela já tem imóvel, dependendo da localização aí, se é na cidade onde trabalha, onde mora, eles não vão poder usar nesse processo. Entendi. Porque ela vai Mesmo participar depois do de... financiamento, Vai, entendi. entendeu? Então, Então, não mesmo daria depois para de usar. reservar a casa, não vai poder usar. É que eles têm um valor bom de FGTS, mas a gente estava querendo adiantar a parcela, então tem essa condição. Exatamente. Se ela já tem um imóvel, ela não vai poder usar. Entendi. Tranquilo, obrigado. Fábio Macedo, Opa, boa noite a boa todos. noite. O meu caso é o seguinte, eu fiz uma compra de 3 lotes aqui aqui na Alphaville, aqui no Ceará, e aí eu estou desmembrando aqui esses lotes, né, no meu CPF da minha esposa e da minha irmã, né, e a gente conseguiu uma primeira aprovação já da Caixa. Porém, depois da visita da engenharia da Caixa, foi constatado o valor futuro da casa no valor de 1.810.000. E isso ultrapassa o valor de 1.500 que está sendo financiado, no caso, né? Porque eu consegui o financiamento de 1,5 e a gente conseguiu, tá pleiteando aí 1.200 da Caixa. Minha pergunta eu tive, na verdade, essa devolutiva hoje, de do primeiro lote que a gente está jogando processo. A pergunta é do porquê desse atrelamento do valor futuro junto ao financiamento, se, de repente, ao meu ver, né, o valor futuro da casa, na verdade, um ponto positivo em relação a isso, né? Cara, isso aí não importa. Esse valor não importa, porque 1,5 milhão é limite da Caixa financiar. Seu imóvel pode valer 5 milhões. Ela só vai financiar 1,5, mas ela pode valer 1 milhão, 5 milhões. Não tem problema o valor do imóvel em si. Não tem problema. Então, pode ir para o SFH sem problema nenhum. Se o imóvel passar de 1,5 milhão, ele está no SFI. Se o imóvel passar de 1,5 milhão, no SFI. Se o imóvel for menor que 1,5 milhão, é SFH. Financiamento da Caixa, limitado a 1,5 milhão. Para você financiar 1,5 milhão, fatalmente o imóvel já está no SFI. Porque se ela financia 80%, ela vai financiar 1,5, que já é o limite do SFH para o SFI. Então, se o imóvel vale 2, vai financiar 1,5, já está no SFI. Vale 1.900, vai financiar 1,5, já está no SFI. A taxa do SFI é um pouquinho maior do que a do SFH. Não, na verdade, o imóvel, nós fizemos a planilha PCI, certo, no valor de 1,5, tá? É o valor que está... E a Caixa vai nos conceder 1.200, certo? Eu vou entrar com 300, entende? E aí, na verdade, a engenharia da Caixa é que fez a avaliação do imóvel futuro no valor de 1.810, entende? Mas o valor que a gente coloca no sistema é o valor do terreno, da avaliação do terreno, mais o valor da sua PCI. Então, assim, se não passar de 1,5 isso, não tem problema. O imóvel considerado pronto ele coloca lá um valor que ele acha que vai valer. Mas a gente não coloca aquele valor em lugar nenhum. Entendi. Tá bom. Então, na verdade, tem que passar... Se a Caixa fosse usar aquilo ali... Se a Caixa fosse usar aquilo ali, ela estaria dando mais do que 80% do orçamento. Porque se ela botou lá, por exemplo, você está colocando PCI mais terreno, 1,5 milhão, e ele falou que o imóvel vai valer 1.800, se ela fosse considerar 1.800, ela ia te dar mais do que 80% do seu orçamento total. Então, por isso que ele não é considerado, esse valor não é considerado no sistema. Isso, tá bom. Então, vou dificilmente acontece do valor ser menor do que o que a gente está colocando na PCI. Geralmente ele coloca lá, imóvel considerado pronto, um pouco mais do que a soma do terreno com a construção. Isso, exatamente. Foi exatamente isso. O imóvel pronto do valor de 810. Então, tem que ir. Não vai dar problema, não. Não, né? Tá bom. Obrigado. Tá? Marcelo Silva. Boa noite, senhor Fábio, tudo bem?
Boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. Obrigado pelas orientações aí, pela informação com relação à Caixa. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aproveitando. Eu tenho um cliente e a gente está fazendo uma cotação com ele aí através do MCF, né? Eu já ouvi falar em algumas apresentações que eu vi de vocês e tudo, que a gente pode se utilizar de mais de um proponente para a composição da renda, né? E aí, nesse sentido, facilitar um pouco aí a avaliação e o valor, né, que teria disponível para solicitar análise de crédito. Como que funciona isso, senhor Fábio? É possível realmente isso? É um processo tranquilo? Sim, você vai colocar lá na sua ordem de serviço os documentos de todas as pessoas que vão compor renda, sendo que se as pessoas forem casadas, tem que entrar sempre documentação do casal. Você pode juntar 2 casais. No caso da Caixa, você pode juntar até 6 pessoas. 3 casais Legal. você pode juntar lá. Agora, tem alguns bancos, por exemplo, o Itaú só ele limita lá em 4 pessoas. A gente tem que ver em que opção que a gente vai entrar ali, mas você pode fazer. A renda de uma pessoa não dá, você pode juntar com outra. Tem 2 irmãos solteiros, os 2 têm renda, o de um não dá, junta os 2, faz lá o financiamento. Isso não tem problema nenhum, é só juntar lá, colocar a documentação toda no hardware de todos os proponentes. Perfeito. Tá bom, senhor Fábio. Obrigado pela explicação. Nada. Deixa eu ver aqui que tem aqui no chat, tem umas perguntinhas sobre o adiantamento de parcelas, como funciona. Bom, quando você faz a sua PCI lá, você coloca e você pede lá, geralmente assim, a gente coloca um adiantamento de parcela em todos os processos que nós fazemos. Se a pessoa não quiser, não usa, mas a gente coloca ela, se não estiver usando o fundo de garantia. A Caixa, ela libera antecipadamente até 20% do seu orçamento de obra. Você está lá, seu terreno é 100 mil, orçamento lá na PCI 400 mil. Ela pode liberar até 20%. Ela sempre libera as 2 primeiras parcelas do seu cronograma. Ela vai somar o percentual da parcela 1 com o percentual da parcela 2 e vai ver. Deu menos do que 20%, ela libera o valor da soma ali. Deu mais do que 20%, ela libera 20%. Então, ela vai somar as 2 primeiras parcelas e vai liberar essa soma, limitado a 20% do orçamento. E quando que isso é liberado? Quando a gente faz a assinatura, esse valor já fica reservado. Você leva o contrato para o cartório, registrou, trouxe, entregou na Caixa, o dinheiro é liberado na conta do proponente aí, 2, 3 dias depois já está liberado na conta. Vamos lá, Raila Reis. Amortizar no tempo do financiamento seria melhor do que amortizar o valor da parcela? Isso depende muito, né? Quando você vai fazer uma amortização, você tem um valor e quer amortizar a sua dívida lá na Caixa. Tem sempre as 2 opções. Ou você reduz o valor da prestação e você vai manter o mesmo tempo que você tinha contratado, porque se a pessoa está com problema de renda mensal, caiu a renda mensal, tem algum problema, quer reduzir a prestação, reduz a prestação, mantém o tempo. Mas se ela não teve problema, ela consegue arcar com a prestação atual e quer diminuir o tempo, ela mantém a prestação e isso vai reduzir no tempo dela. Isso depende da situação de cada um. Não pode dizer que o que é melhor, né? É claro que quando você diminui o prazo, quanto mais rápido você paga, menos juros você está pagando, né? No total do financiamento. Mas depende da situação da pessoa. Às vezes a pessoa faz para reduzir o valor da prestação porque está com uma prestação alta, está com algum problema, aí quer reduzir. Mas, quando não é isso, pode fazer reduzindo no tempo e mantendo a prestação. O Otto Lima perguntou aqui, para as linhas de construção pela Caixa também temos essa restrição quanto à localidade do correspondente? Olha só, isso é uma coisa nova que a Caixa colocou agora e que algumas agências já estão usando, outras não. Nós estamos fazendo tudo normalmente, tá? A gente está fazendo tudo do jeito que estava. Estamos esperando bater lá, ver quem é que está usando isso, e a gente está questionando também, porque tem outra regra da Caixa que me permitiria fazer, se você me procura de qualquer lugar do país, eu posso fazer. Eu não posso fisicamente ter um escritório fora do município onde a minha empresa é localizada. É isso que a regra diz. Mas se você me procura, eu posso fazer. Então, a gente tem que ficar, né, brigando com essas regras aí. Mas hoje a gente está fazendo mesmo. Só estou alertando porque a gente está até pensando em abrir de uma outra forma para trazer muitos correspondentes de todos os municípios para que a gente possa ter mais facilidade para vocês e o pessoal possa fazer. Isso não vai dar dinheiro nenhum para a gente. A gente vai abrir
nem para a gente, nem para vocês, mas vai abrir uma condição de ter mais correspondente de tudo quanto é cidade para fazer os processos de vocês. Tá? A gente está estudando isso. Eu vou ter uma reunião com o Vinícius e com o Diego já essa semana. Eles estão em Recife hoje fazendo lá uma live, mas a gente vai conversar essa semana também para tentar definir essa questão de correspondente, para não ficar preso à questão da caixa dele, de uma agência não querer fazer e a gente não ter como ajudar vocês. A gente está pensando nisso também. Um imóvel que foi financiado pelo programa Casa Verde e Amarela pode ser vendido financiado por outro banco? Pode. Só tem uma coisa aqui, né? Lá tem uma regra. Quando o imóvel teve subsídio, o governo pagou parte daquilo ali através do saldo do fundo de garantia, em alguns casos ela precisa ser devolvida, a pessoa precisa devolver aquele valor. Ela foi beneficiada com o valor, se ela está vendendo o imóvel, ela tem que devolver esse valor. A gente tem que ver no caso lá se vai ter isso que devolver, mas ela pode ser vendida por outro banco, não tem problema nenhum. Só que ela vai ser feita, né? Não mais na Casa Verde, mas isso depende, geralmente vai fazer no SBPE aqui, mas dependendo lá no outro banco, acho que só o Banco do Brasil e Caixa fazem né, a Minha Casa Minha Vida. Então, se não for o Banco do Brasil nem a Caixa, outro banco vai fazer o SBPE. Jordano, mesmo o cônjuge não fazendo composição de renda, precisa colocar toda a documentação dele? Sim. Mesmo ele não compondo renda, mas é casado, ele vai ter lá co-obrigado na dívida, mesmo não fazendo composição. A questão da composição da renda entra lá na questão do seguro, mas quando eles são casados, é obrigatório entrar lá. Até quando é separação de bens, às vezes ele só entra fazendo anuência. Ele anuiu que o outro comprou o imóvel, mas ele não é co-devedor, ele não é responsável, mas ele precisa também. Aí tem que ter a documentação também. Sempre tem. Walter Eduardo. No Harvard, pede para colocar a idade do proponente mais velho. Qual é a idade considerada por prazo de financiamento? Isso aqui é o seguinte, por que ele coloca a idade do mais velho? Exatamente para ver o prazo de financiamento que vai acontecer. Porque a Caixa sempre financia, os bancos financiam o seguinte, você tem que somar a idade da pessoa mais velha que vai compor renda com o tempo de financiamento. Ele não pode passar de 80 anos e 6 meses. Por isso que ele pede a idade do mais velho. Mas é da idade mais velha que... Aqui diz, proponente mais velho. Proponente é quem entra com renda. Se às vezes a pessoa é casada, mas não vai entrar com renda, e ela é mais velha, ela não vai considerar. É o proponente, quem vai entrar com renda, e o mais velho desses que estão entrando com renda, tá? E o considerado prazo para financiamento é isso, 80 anos, você tem que pegar lá. A pessoa tem 55 anos, para 80 faltam 25, vai financiar em 25, não pode ser mais lá em 35. Tem 60 anos, vai ser em 20 anos. Então, assim, a gente vai sempre assim, somar a idade da pessoa mais velha, que está propondo, com o tempo de financiamento não pode passar de 80 anos. 80 anos e 6 meses. Só que a gente arredonda 80 porque o processo demora um pouquinho aí, senão a gente faz o cálculo com 86 meses, daqui a pouco já venceu esse prazo. Solon Viana. Boa noite, pessoal. Cheguei agora. Fábio, eu não sei se você já abordou o que eu vou perguntar, ou se vai abordar ainda. Eu já passei a apresentação. Vamos ver o que é. Uma coisa que as pessoas perguntam com relação ao financiamento Caixa e MCF é com relação aos juros, Caixa e juros MCF. Poderia abordar isso? A gente sempre fala, né? A cada semana, hoje a gente está falando de Caixa. Comparação de juros, Caixa com MCF, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu falei um pouquinho no início. Caixa, Itaú, Banco do Brasil, Santander, eles emprestam com recursos da poupança. Qual é a taxa de juros que ele paga para a poupança? 6% ao ano mais TR, 6,17% quando ela é mensalizada lá, mais TR. E aí ela empresta 10%. Tá? Quando a gente fala de MCS, a gente está falando de fundos e de outros bancos que vão buscar dinheiro no mercado através de fundos, de outras formas, que o dinheiro é mais caro. A taxa Selic hoje no Brasil é 13,75% ao ano. Então, não tem. Se você bota um dinheiro num fundo, num CDB, um dinheiro seu aí, você vai conseguir 14%, 15% tranquilamente. E é esse dinheiro que a gente traz para dar a solução aqui. Então, juros de MCF, de outros bancos, vão ser sempre maiores do que dos grandes bancos que financiam com o SBPE, com o sistema de poupança. Então, assim, não dá para a gente comparar. A gente tem que ver que tem casos e casos. Qual é a situação de um? No MCF, eu vou fazer um home equity para poder pegar o dinheiro, construir rápido e vender, fazer... Ou eu vou fazer lá um financiamento, vou construir, vou vender, vou quitar aquele, vou vender por outro banco. É assim,
Caixa, estou contratando para mim, vou levar 20, 30 anos pagando. Aí eu vou buscar o financiamento menor. Isso aqui não dá para comparar, são produtos diferentes, de fundings diferentes, né? E a gente está sempre buscando novas opções para atender todas as situações que a gente tenha, né? Nem tudo a gente consegue atender com Caixa, ou com MCF, ou com Itaú, a gente está sempre buscando novas parcerias para isso. Tá? Paulo Niza. Boa noite. Posso pedir medição de uma etapa que não é a sequência da que está na PCI? Tipo, estou com 2 parcelas dos 20% liberada e meu muro está para a etapa final. Caso consiga fazer junto com outras etapas, posso pedir a medição adiantada para a Caixa? Não. A Caixa sempre faz medição etapa em sequência. Só que, assim, mesmo que esteja na última etapa, se ele chegar lá e constatou que está 100% executado, aquilo vai ser considerado no percentual total de obra executada. Então, assim, a sua obra executada é sempre a soma dos percentuais de cada etapa de obra, né? De cada fase de obra. Então, se você inverter uma, de qualquer forma, ela estava lá, mas ela já está feita, ela vai ser considerada na soma. Você não vai pedir a medição da última, você vai pedir uma medição. E a medição vai considerar tudo o que está feito. Vai somar percentual de cada fase de obra e vai chegar a um percentual total de obra executada. E aí, então, ela vai chegar lá, 50%, 30%, 20% do total da obra. Então, não precisa pedir nada fora da sequência, até porque não é possível. Ela vai sempre pedir em sequência. Fábio Macedo, sobre aquisição de lote. Fábio Macedo aqui, sobre o financiamento. Aquisição de lote e construção. Valor do lote 450, valor da construção 750, valor da avaliação do imóvel considerado pronto. 1.810.000, é aquela que a gente já falou, né? A gente já falou disso. Mas, Solon, mas qual o valor em média? O que Solon perguntou antes? Vamos voltar lá. A média de juros, a taxa da Caixa está aumentando essa semana. Ela vai para a construção em 10,1 ao ano, mas está aumentando. Essa é a última, ela estava para aumentar no dia 17, mudou, seguraram até essa semana e vai aumentar na segunda-feira, vai aumentar a taxa da Caixa. Taxa do MCF Bank, depende, dentro do MCF Bank são vários parceiros que nós temos, e cada cliente ele tem uma avaliação. A gente tem que entender isso também, que as coisas são dinâmicas, né? Um cliente A pode ter uma avaliação de risco no banco muito boa e conseguir a taxa de, vamos dizer assim, 1% ao mês mais TR, ou seja, mais IPCA, ou seja, 12% mais IPCA. E outro cliente que você bota em paralelo, junto ali, muito parecido, você pensa que tem, mas ele tem um comportamento lá de crédito diferente e o banco avaliou ele de forma diferente e ele pode conseguir a taxa com 1,3, por exemplo, 1,4 ao mês, mais o IPCA. Então, a gente pode dizer, a taxa ela pode oscilar entre 15% e até 25% ao ano, dependendo do cliente, né, dependendo do produto. Na Caixa, ela deve ir agora para 11%, 12% ao ano, mais TR. Então, fica aí 13%, 14%. Então, a gente depende muito do cliente. A gente tem que considerar isso. Na Caixa, ela considera uma taxa igual. Ela sempre dá a mesma taxa. O que ela dá a taxa menor? Se o cliente é fidelizado, o cliente tem conta, cheque especial, cartão de crédito, tem seguro, a gente consegue dar aquela taxa um pouquinho menor lá do que o normal. Mas é uma taxa fixa com desconto. Agora, os outros não. Cada banco avalia o cliente de uma forma e dá lá uma nota para o cliente e dá a taxa. Para esse cliente, minha taxa é essa. Eu vejo lá que para esse cliente eu tenho um risco A, X. Para o outro cliente eu vejo que tem um risco Y. Então, ele considera, através do risco do cliente, ele dá uma taxa diferente. Então, para casa, no MCF Bank, a gente tem que avaliar o cliente. Não tem jeito, a gente tem que pegar lá. E aí, o que a gente faz? Colocou lá, saiu muito alta num parceiro, a gente joga para outro, vamos tentar em outro mais barato. E a gente vai fazendo assim para tentar conseguir fechar os negócios, tá? Marcelo, e como funciona a liberação do financiamento para a construção no MCF Bank? Liberação do financiamento geralmente é a mesma coisa. Aí no MCF Bank, a gente na semana que vem fala sobre isso. E assim, também são tranches liberadas mensalmente, então, ou algumas etapas, depende do banco lá para dizer quantas etapas são.
Magno Guimarães, minha namorada tem financiamento de um imóvel na Caixa. Posso somar a renda dela com a minha para conseguir um crédito de terreno e construção pela MCF Bank? Hoje não, até novembro você podia. Hoje a Caixa só permite um contrato por CPF, contrato ativo. Se ela tem um contrato ativo e está pagando, ela não pode participar de um outro financiamento. Você vai ter que fazer sozinho ou com outra pessoa. William Santos, fiz a simulação no MCF Bank no meu nome e não apareceu o MCF Bank só Caixa. Isso deve ser um bug, pode ter sido algum problema. A gente estava mudando a versão do sistema, pode ter sido alguma coisa lá. Você fez MCF Bank, pode não ter saído só Caixa. A gente pode ver lá, eu posso passar isso aqui para o pessoal da TI para ver se está dando algum problema lá no simulador. Pessoal, um minutinho, mais alguém aqui? Já... Alguma pergunta, Giancarlo? De novo, fala lá. Senhor Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. É o seguinte, o senhor estava falando sobre o correspondente da Caixa, se eu faço o processo pelo Harvard, é mais rápido que o cliente direto da Caixa? Eles estão tendo esse problema, porque a Caixa tem uma montoeira de processo, está demorando 2, 3, e se vai lá para frente, não estão liberando os processos do pessoal que está tentando fazer financiamento direto com a Caixa. Essa é a minha pergunta. O meu caminho que a gente tem hoje é mais rápido do que... A gente sempre fez, Jean, a nossa ideia sempre foi essa, de fazer porque a gente conhece e sabe fazer o processo. Sim. Qual é o problema? Dependendo da agência, nem os funcionários e nem os correspondentes daquela região sabem fazer um processo de construção ou de aquisição de terreno de construção. Como eles começaram a dificultar, o que a gente está pensando? Em trazer mais correspondentes para dentro do MCF, para dentro do Harvard, e treiná-los, ensiná-los a fazer isso para poder diminuir aí esses problemas que a gente tem, tá? Porque se a Caixa começa a dificultar para que eu não possa fazer um correspondente por exemplo, de Belo Horizonte, fazer uma operação no Triângulo Mineiro ou vice-versa, a ideia é que a gente traga correspondente de todas as regiões, da maioria dos municípios que a gente puder, para dentro do Harvard e treiná-los, já que a maioria não sabe fazer, né? E os funcionários. Porque geralmente as agências já jogam os processos para os correspondentes. Elas não querem fazer direto na agência, porque o correspondente faz a maior parte, eles só vão assinar o contrato. Então, geralmente, eles jogam para os correspondentes. Só que muitos correspondentes não sabem fazer e muitos funcionários também não sabem fazer esse processo. Certo. E no caso da minha cidade, que é Goiânia, a capital do estado, aqui deve ter o quê? Uns 2, 3 correspondentes? Não, nós temos um aí que faz a região que é bom, faz sempre. Nós temos um da Coralina ou centro? O senhor sabe me dizer? Não, tem uma que faz para mim, Distrito Federal e Goiânia, ela faz os dois, aí tem agência, ela tem agência em Goiânia que ela atua e tem agência também no Distrito Federal que ela atua e que ela faz da região toda e faz até do Mato Grosso algumas coisas sem problema, não tem tido problema aí não. Beleza, era só isso mesmo, muito obrigado. Nada. Fábio. Oi. Tem algum correspondente na região oeste da Bahia? Luiz Eduardo Magalhães, aquela região, Barreiras? Olha só, a gente tem vários estados do país que a gente tem nossos licenciados, que são os nossos parceiros mais antigos, mais conhecidos, que eles se viraram correspondentes também e fizeram parcerias com outros correspondentes. Então, a gente tem na Bahia o Moacir, que aí a gente passa para ele quando não é da região dele, né? Ele tem parceiros para fazer em outros lugares, né? De qualquer forma, a gente vai abrir isso daqui a pouco para trazer correspondente de tudo quanto é município. Ô, Fábio, boa noite. Sou de novo. Seu Xará aqui. Fala, Xará. Meu grande, você tem algum correspondente aqui na região de Fortaleza, o Zébio, que possa me indicar? Nós temos, quando você coloca no Harvard, a gente já joga para ele. Já? Tá ótimo, então. Vou ver lá no Harvard. Obrigado. Não. Débora perguntou que se a construção foi financiada em SBPE, ao finalizar a construção na venda, o comprador pode financiá-lo utilizando a FGTS? E como funciona essa transferência de financiamento? Olha só, ela foi aqui financiada pelo SBPE, não usou fundo de garantia. Então, quem comprar pode usar fundo de garantia. Como é que funciona a transferência? Faz um processo normal no nome do comprador e faz uma interveniente quitante. O próprio contrato que a Caixa faz, ele já diz que está quitando a dívida da pessoa anterior, de quem construiu, e está criando uma nova dívida. Como a primeira foi averbada no cartório, esse próprio contrato dá baixa na alienação anterior e já cria uma nova alienação. É um contrato só.
que a Caixa já quita um contrato anterior e faz o contrato novo. Tá? Raila perguntou aqui, se fazer a portabilidade de um financiamento da Caixa para outro banco, libera novamente o crédito na Caixa, no SBPE, no caso? Sim. Se ela permite lá um contrato de financiamento ativo com ela, a Caixa. Se você tem um lá, fizer portabilidade para outro banco, sem problema, pode fazer de novo com a Caixa. Boa noite, Fábio. Oi. Boa noite, Fábio, beleza? Boa noite. Boa noite a todos. Então, eu acho que vai ser mais ou menos a mesma pegada que você respondeu antes aí. O imóvel em garantia, né? Uma casa, por exemplo, ela vai 50%, né? Colocando esse imóvel em garantia, sendo que vai ser financiado 50%, depois pode haver um outro financiamento nesta casa? Não. Você só pode ter uma alienação naquele imóvel. Só pode se você quitar aquele ali. Então, nesse caso, por exemplo, o cidadão vai lá e tira 50% do valor, né, desse imóvel em garantia, mas ele quer financiar isso para outra pessoa, vender esse imóvel para outra pessoa. Nesse caso, tem como ou não? Não, vamos dizer assim, você tem um imóvel lá, ele fez um home equity, pegou o dinheiro para fazer outra coisa. Está devendo 50% do valor do imóvel, correto? É isso? Correto, isso. Aí ele vende o imóvel para outro que vai fazer um financiamento. A pessoa que vai comprar pode financiar até 80%. Isso quer dizer que aqueles 80% podem quitar os 50% dele e pegar o dinheiro. Isso pode, porque você vai vender para outra pessoa, a outra pessoa vai pegar um valor superior à dívida dele, então vai quitar, vai fazer interveniente quitante também, vai quitar o financiamento dele e vai liberar a diferença do dinheiro para ele. Show de bola, resposta respondida. Ok. Rodrigo, dono, lá se chama Rodrigo. Não, e aqui já foi. Pessoal, 20 horas, 5 minutos, já passamos um pouquinho aqui. Obrigado aí pela presença de vocês. Nós estamos sempre às terças-feiras, 19 horas, tentando aí dirimir as dúvidas de vocês. Nosso papel é esse. Semana que vem a gente volta falando um pouquinho mais de MCF Bank e daqui a pouco, como eu falei, a gente já vai estar voltando aí, dando boas notícias desse novo produto, tá? Um abraço, uma boa noite a todos aí.